Eu não sei se você sentiu que a paz desapareceu do mundo, que a gente vive para cumprir metas, para ser produtivo o tempo todo, que hoje em dia ninguém mais tem paciência para nada, que a pressa tá destruindo as relações e que a gente fica vivendo num ar de incerteza. Se você já se sentiu assim, se você já fez essa leitura do mundo, eu tenho algo para te dizer que alguém já fez essa leitura lá no ano de 2024, foi nosso querido Papa Francisco. É, ó, até um construção aqui dele. Olha que fofo. Legal, né? Esses construções aqui são os materiais que minha esposa produz lá na igreja doméstica. Da hora, viu? Pra ensinar sobre a fé católica para as crianças. Vou até deixar aqui no link da descrição desse vídeo para você dar uma olhada depois. Mas voltando ao nosso vídeo, hoje a ideia é nós falarmos justamente dessa percepção que o Papa Francisco teve no ano de 2024 e que levou ele a inaugurar aquilo que nós conhecemos como o Jubileu Ordinário do ano de 2025. Papa Francisco mesmo disse que a paciência foi posta à fuga pela pressa. E foi por isso que a nossa igreja, ela viveu no ano de 2025 e que tenho certeza, deseja que reverbere pelos próximos anos um jubileu que estabeleceu uma esperança nova, né? Uma forma que nós pudéssemos resgatar tudo isso que a pressa tirou. Eu tava tremendo minhas pernas aqui, né? Eu tava mexendo minha perna, sabe Deus por quê? Porque é ansiedade, né? E a nossa igreja viu tudo isso, viu a situação do mundo. O Papa Francisco viu tudo isso e decidiu que o jubileu de 2025 seria justamente com esse tema de peregrinos da esperança. E aí a gente pode começar esse vídeo praticamente vendo como tudo isso começou, né? Então o tema do ano de 2025 era Peregrinos da Esperança, e o Papa, para poder direcionar todo o teu povo nesta caminhada, lançou a bula Spes non confundit. A esperança não engana, né? Com o objetivo de combater esse desespero moderno. E a gente consegue ver isso em todos os aspectos, né? Ano passado a gente foi realmente peregrinos da esperança. A gente participou de uma missa peregrinos lá, em Kissimmee, participamos de uma missa dos peregrinos da esperança lá na Catedral de Buenos Aires. E em todas essas igrejas, né? Nós fomos lá na igreja do Uruguai também. Em todas essas igrejas, a logo era a mesma. A logo era 4 pessoas abraçadas e a última pessoa da ponta abraçava uma cruz em formato de âncora, né? Representando justamente essa solidariedade que o mundo precisa, navegando sobre essas ondas agitadas, né? Sobre as crises da vida. Engraçado, né? Quando a gente vai olhar isso, essa logo, um dos detalhes mais incríveis ele está justamente na âncora, né? Porque a âncora, ela é feita em formato de cruz, né, como se a cruz descesse até o mar em formato de âncora. Não sei se você sabia disso, eu acho que não, a não ser que você seja um marinheiro. Às vezes você é um marinheiro vendo esse vídeo. Se você é um marinheiro vendo esse vídeo, me fala, eu sou um marinheiro vendo esse vídeo. Senão, pode ficar só com informação mesmo. Na gíria marítima, a âncora da esperança é uma âncora que existe na embarcação reservada apenas em emergências extremas para salvar o navio da tempestade. Então, a mensagem dessa logo, desse tempo de jubileu que nós vivemos em 2025 e que ainda hoje precisa fazer em nós grandes coisas, é: quando tudo parecer perdido, Cristo é a âncora de segurança que estabiliza o barco da minha e da tua vida. Acho engraçado, né, essa metáfora de vermos a vida como um barco, e quem tem uma frase a respeito disso é Santa Teresinha. Eu não sei se você leu esse livro, mas se você não leu esse livro, lê esse livro. É muito bom, a história de uma alma. Santa Teresinha vai dizer assim que a vida é um barquinho, não a tua morada. Ela fala que
cita essa frase, não, essa frase não é dela, ela leu em outro lugar. Mas quando a gente para pra refletir que a vida é um barquinho e não uma morada, a gente começa a entender que as coisas materiais aqui importam pouco, né? A gente tem, sei lá, o celular, tem as coisas, né? Tô aqui gravando com o computador, mas isso tudo vai ficar. Isso tudo é temporário. Porém, ainda que seja temporário, ainda que seja um barquinho, ainda que seja uma passagem, nós enfrentaremos tribulações. E a âncora que vai nos segurar nesta passagem é o próprio Cristo, que estabiliza a minha e a tua vida quando tudo parece perdido. E bom, essa foi a mensagem que nós vivemos em 2025. Só para relembrar, então, tudo começou na noite do dia 24 de dezembro de 2024. O Papa, ele abriu a porta santa da Basílica de São Pedro e ela representou não apenas uma porta física, mas uma porta para uma nova vida de graça que nós poderíamos viver a partir dali. Uma coisa interessante, né, que os papas vêm fazendo nos últimos anos, o Papa Francisco fez no jubileu do ano de 2025, é que não era necessário ir até Roma para cumprir o preceito de receber a indulgência, né? Vamos fazer uma pausa estratégica nesse vídeo, pausa técnica, que é uma indulgência. Depois leia no teu catecismo, com certeza o catecismo vai explicar muito melhor do que eu. É de lá que eu tiro esse conhecimento, é de lá que eu tiro esse conteúdo. Esteja com a igreja, você nunca errará. O catecismo ele define muito claramente dois tipos de pecado. O pecado tido como venial e o pecado tido como mortal. Quando nós cometemos aquilo que se chama pecado mortal, nós estamos privados da graça de Deus e privados da graça de Deus, nós estamos em desgraça, né? Fora da graça. Isso significa que se nós fizermos a passagem, né, dessa vida para a eternidade, nós não estaremos na presença desse Deus perfeito, que estamos apartados da graça. Para estabelecermos essa amizade com Cristo, nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão. E o sacramento da confissão, ele perdoa a pena, né, desse pecado mortal que nos privou da graça, nos devolvendo a amizade com Cristo e a Deus e a igreja, e estabelece de volta a comunhão com os nossos irmãos. Contudo, o pecado mortal ele faz em nossa alma, você não vai ver isso, tá? Porque ultrapassa o sensível, ultrapassa o sensitivo, aquilo que, né, os nossos sentidos tocam, mas ela atinge o sobrenatural. Mas o pecado mortal, ele fere profundamente a nossa alma. Vamos lá, pausa técnica bem rápida. Natureza humana tem dois princípios, isso está no catecismo também. Princípio espiritual e princípio material. O pecado mortal, ele fere também o nosso princípio espiritual. E por mais que na confissão essa ferida ela se feche, ela continua com uma cicatriz. E essa cicatriz, para nós podermos entrar no céu, ela precisa ser purgada no purgatório. Então, olha só. Voltando agora, né? Falei para vocês que com a descentralização não era mais necessário ir até Roma na peregrinação para poder receber essa indulgência. Então, essa indulgência que se recebe nos anos jubilares é um perdão total, é quase como uma limpeza da alma, de modo que, tendo recebido o perdão desses pecados, também temos uma cura total dessas cicatrizes da nossa alma e que nos direciona daí direto para o céu. Claro, essa indulgência nós podemos utilizá-la tanto para nós mesmos, quanto para, às vezes, um ente querido, né, que esteja talvez no purgatório. Né? Ao dedicar essa indulgência, pode ser parcial ou plenária, né? Essa indulgência ela vai adiantar o purgar, né, dessas manchas que o pecado mortal deixou na nossa alma ou da alma do nosso ente querido, né, que a gente pode dedicar essa indulgência, ok? Mas por que eu falei tudo isso? Para você entender que antes, cara, antes a gente tinha que ir para Roma.
E Roma é muito longe se você for brasileiro assim como eu. E é caro, a gente nunca foi pra Europa, né. E aí, como uma forma de trazer essa salvação para perto de todo o povo, os papas nos últimos jubileus têm instituído locais específicos nas dioceses e arquidioceses para que possam passar por essa porta e viver nela o mesmo que que essas pessoas viveriam no nível sobrenatural que passar pela porta, né, ali de Roma, da Basílica de São Pedro. Bem, isso foi o que aconteceu ano passado, né? Mas esse vídeo de 2026, mas nesse ano, olha só que coisa doida. No ano de 6, ó, no dia de 6 de janeiro, todo louco. No ano de 6 de janeiro de 2026, nesse ano, as portas de Roma foram seladas, mas a igreja não deixou a chama se apagar. 4 dias depois, no dia 10 de janeiro de 2026, tudo recomeçou de um jeito diferente. Então, no ano de 2026, nesse ano, nós estamos vivendo um jubileu extraordinário, além do ordinário, além do padrão, além daquilo que já estava previsto. Um jubileu extraordinário franciscano, vivendo e relembrando os 800 anos da morte do pobrezinho de Assis. Em 1226, São Francisco de Assis fechava os olhos, chamando a morte de irmã, deitado em um chão, na casa junto com os teus irmãos, abraçando aquilo que Deus tinha para ele e encontrando-se com o Cristo na eternidade. Então, olha só que legal. Nós acabamos de viver um jubileu em 2025 voltados para a esperança, para esse encontro pessoal com Cristo, mas para esse encontro dentro de si, para um realinhamento interno das expectativas, das ansiedades, do nervosismo moderno. Papa Francisco abriu as portas do jubileu ano passado, ano retrasado, 2024, para vivermos em 2025 um encontro com Cristo que é a âncora e a certeza que nós temos, mesmo nas tribulações, de que o melhor ainda está por vir. E agora, em 2026, o Papa Leão XIV, dando sequência a essa preparação que primeiro olhou para dentro de si no jubileu de 2025 como peregrinos da esperança, agora nós somos convidados a buscar a paz e a reconciliação. A paz com quem? A paz com Deus e os homens, e a paz com toda a criação. Então a ideia agora desse jubileu é, com cristãos católicos curados num nível pessoal, tendo encontrado a si mesmo, ir e ser testemunha desse evangelho, desse reino de Deus para com os irmãos, sendo de fato rostos de Pentecostes, sendo de fato rostos daqueles que vivenciaram a ressurreição de Cristo na vida de si, para que possa haver mais paz, mais união, mais comunhão e menos guerra, menos divisão, para que haja mais harmonia na criação e menos consumismo desenfreado. Então, olha só, nós estamos aqui então vivendo em um momento histórico da nossa vida e nós estamos sendo convidados, assim como São Francisco, a olhar para todos e chamarmos a todos de irmãos, né? São Francisco olhava para o sol e chamava ele de irmão sol. Olhava para a morte e chamava ela de irmã morte. Era uma amiga. Era uma amiga que faria com que ele encontrasse a Cristo. E tudo que ele queria era o Cristo. Ele queria viver a eternidade com Cristo. Então São Francisco vem nesse jubileu extraordinário
franciscano sendo essa figura que nos aponta como agir nesse tempo e nesse mundo, para curar as guerras, para curar as divisões e para se reconciliar com a verdade, com a criação. E olha só que legal, assim como houve essa descentralização do jubileu ordinário, também há uma descentralização, né? Eu e você não precisamos ir até Assis para receber as indulgências no ano de 2026, né? Cumprir os ritos. Basta nós visitarmos qualquer igreja franciscana no mundo. E claro, realizar todos os outros ritos, né? Estar em estado de graça, ter confessado, né? Rezar pelo Santo Padre, o Papa. É uma série de questões ali, obra de caridade. Mas não é necessário ir até Assis. Às vezes, na tua cidade vizinha, existe uma igreja franciscana e você pode viver esse extraordinário de Deus na sua vida agora já. Olha só que legal. E é interessante nós destacarmos aqui também que isso não aconteceu do nada, tá, pessoal? Isso já vem de uma série de episódios franciscanos que vivemos nos últimos anos. Em 2023, nós comemoramos os 800 anos do presépio. Então, se agora em dezembro você preparou um presépio aí na tua casa, saiba que São Francisco de Assis estava presente aí. Ele, em 1223, sentiu no coração a necessidade de representar o nascimento de Cristo no período do Advento. E aí, claro, essa prática ela se tornou frequente e se expandiu para toda a igreja. Então, São Francisco de Assis é tido pela Igreja Católica quase como, entre aspas, o criador, né, do presépio. Nós vivemos os 800 anos em 2023. Em 2024, nós tivemos também algo especial, porque foram os 800 anos do recebimento dos estigmas de São Francisco. Então, São Francisco, assim como diversos outros santos místicos na história da igreja, recebeu os estigmas, as marcas das chagas de Cristo no corpo. Né? Tamanho amor e a vontade de participar da paixão com o nosso Senhor, ele recebe isso no ano de 1224, esse sinal da graça de Deus. E em 2025, nós comemoramos os 800 anos do Cântico das Criaturas. Então, quando eles chamam, né, toda a criação de irmãos, é exatamente no ano de 1225. E aí, claro, nesse ano, 2026, nós comemoramos então esses 800 anos da passagem desse santo, desse pobrezinho, desse instrumento de Deus, né, nesse tempo, como o sinal talvez que o mundo precisa hoje, de buscar a paz, de buscar a reconciliação, de buscar talvez reconstruir a igreja, né? Uma igreja que evidentemente não é simplesmente formada de tijolos, mas é formada de pessoas, de irmãos, de realidades e de muito amor que reúne cada um de nós. Bem, encerro esse vídeo pedindo para que você possa aproveitar essas maravilhas e essas graças que a nossa igreja nos dá. É uma bênção, é lindo ser católico. Então procure aí na sua igreja, perto da sua casa, se existe alguma igreja franciscana. Busque os ritos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também os ritos para se obter a indulgência. Mas viva mesmo esse momento, viva mesmo esse sobrenatural de Deus. Aproveite essa graça que Deus nos dá para que possamos alcançar cada vez mais o céu que tanto buscamos. Encerramos esse vídeo pedindo a intercessão desse santo, desses 800 anos em que São Francisco mora com Cristo. São Francisco de Assis, rogai por nós.